Olá! No programa de hoje, a política dos Estados Unidos e seus reflexos para o Brasil. Quais são as principais características do funcionamento das instituições e da democracia estadunidenses? Os paralelos com o sistema brasileiro, os fatores que regem as disputas políticas e as divisões da sociedade. E ainda o que vem pela frente na sucessão presidencial por lá e os possíveis impactos para o Brasil. Eu converso com o professor do Departamento de Ciência Política do Berea College, Carlos Gustavo Poggio, autor do livro Política dos Estados Unidos da América, lançado pela editora Almedina Brasil. Carlos, um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Prazer é meu, sempre um prazer participar aí com os amigos da TV Assembleia de Minas Gerais. Carlos, como você pensou, a ideia do livro para diferenciá-lo no vasto universo de publicações já existentes sobre a política dos Estados Unidos e também as pontes com o Brasil? Verdade, Marco, essa é uma ótima questão, né? Esse livro, na verdade, se a gente for pensar publicações sobre Estados Unidos de uma forma mais geral e mais introdutória, que é a forma que eu faço nesse livro, no fim você sabe que eu percebi que a gente tem muito poucos livros de autores brasileiros que tratam de Estados Unidos de uma forma mais ampla, né? A gente tem, claro, alguns livros que tratam da política externa americana, tem um livro muito bom da professora Cristina Pessequiro, que é usado como referência para a política externa dos Estados Unidos. Há livros que tratam de aspectos específicos da política americana, por exemplo, com relação à América Latina, ou com relação a temas específicos, terrorismo, comércio. Claro que eu tenho uma série de colegas comigo na área de relações internacionais que fazem pesquisa sobre Estados Unidos e tem muitas publicações sobre o tema, né? Mas há publicações de livros sobre história dos Estados Unidos também, né? Por exemplo, o professor Leandro Carnal tem um livro bastante interessante sobre a história dos Estados Unidos. Mas esse tipo de abordagem que eu fiz nesse livro, que é uma abordagem, repito, introdutória, né? O convite que eu recebi da editora, você e quem nos assiste talvez vá lembrar da coleção Primeiros Passos, né? Me deram essa referência. Então, algo que seja uma introdução ao universo político dos Estados Unidos para o grande público, né? Não é um livro de forma nenhuma que se pretende acadêmico, é um livro que pretende atingir o grande público, sem ser, ao mesmo tempo, um livro, digamos, muito básico, muito descritivo, né? A minha ideia é explicar algumas das questões importantes das instituições americanas, partindo do princípio de que há uma explicação histórica para uma série dessas instituições, né? Por exemplo, quando a gente fala de colégio eleitoral, muita gente tem dificuldade de entender o sistema de colégio eleitoral dos Estados Unidos. No livro eu explico por que eles resolveram adotar esse sistema, né? Uma coisa que a gente precisa ter claro, não podemos esquecer, Marco, é que nós, ao falar de Estados Unidos, nós estamos falando do país que é a mais antiga democracia do mundo. Nós estamos falando daquela que é a mais antiga Constituição em vigor do mundo. A Constituição americana, ela é a mesma Constituição nos seus princípios básicos. É claro que a adição das emendas, né, mas nos seus princípios básicos, ela é a mesma Constituição do século XVIII. Né? O único país que tem uma Constituição mais antiga que a Constituição americana é a República de San Marino, na Itália. E se você olhar, é uma república, claro, um país muito pequeno, e se você olhar a Constituição de San Marino, também tem algumas coisas bastante curiosas, que são produtos daquele contexto específico do século em que ela foi criada, né? Vamos No caso de San explorar, Marino, século então, XVII. alguns desses pontos, né? Vamos lá. Uma das peculiaridades, né, justamente do sistema estadunidense, é a questão do colégio eleitoral, que permite, né, que candidatos vençam mesmo tendo recebido menos votos. Como que essa lógica se sustenta e foi institucionalizada? Então, de novo, essa é uma ótima pergunta, porque se a gente só consegue compreender isso se a gente volta ao século XVIII, né? E se você voltar ao século XVIII, você vai encontrar um país que é predominantemente rural, um país que não tem altas taxas, e nenhum país no mundo com altas taxas de alfabetismo, né? Com taxas de pessoas que sabem ler e escrever corretamente. Então, é claro que isso, e além de tudo, você não tem a tecnologia de transporte de comunicação que vai permitir com que você adote um sistema de votação direto, né? Então, há uma série de entraves e nenhum
país do mundo, né? Por isso que eu dizia da Constituição de San Marino, a Constituição norte-americana, no momento que foram criadas essas constituições, nenhum país do mundo tem eleição direta. Então, por exemplo, em San Marino também não há eleição direta, né? Eles têm uma eleição lá, o que eles chamam de três capitães, e é um sistema também bastante complexo, né? Então, o sistema americano, a ideia do colégio eleitoral, no fundo, era para ser um intermediário entre o voto da população como um todo, né, e um corpo intermediário que elegeria o presidente. E o presidente da República, que é uma figura que foi inventada pelos constituintes americanos, né? Não existia esta figura do presidente, né? Então, ao inventar esta figura, eles tiveram que inventar como ela seria eleita. Pensar num voto direto no século XVIII, nós estamos falando ainda no mundo em que na França não havia nem tido a Revolução Francesa ainda, né? Nós estamos falando do mundo ainda que não havia sido inventado nem a luz elétrica, muito menos o telefone. Então, neste mundo muito particular, nesse contexto muito particular, a solução a que se chegou, essa ideia do colégio eleitoral, foi, primeiro, como reflexo desse contexto, e, segundo, uma outra questão importante, não é à toa que o nome do país é Estados Unidos, né? A formação do país se deu pela união de três estados que eram previamente independentes. Então, a Constituição americana também reflete essa realidade, esse contexto. Na sua visão, quais são as vantagens e desvantagens de se ter uma Constituição tão antiga, né, aí de 200 anos? Pois é, a Constituição Americana, a independência dos Estados Unidos, na verdade, né, vai agora em 2026 completar 250 anos. Né? A Constituição Americana é um pouco posterior a isso, né, mas é uma Constituição que, por um lado, mostrou-se muito resiliente, né, uma Constituição que mostrou-se capaz de se adaptar a uma série de desafios que foram trazidos com a modernidade, né? Alguns deles, é claro, permanecem ainda não resolvidos, né? No caso dos Estados Unidos, pela própria formação do país, né? Aqui nos Estados Unidos, os estados têm muito mais autonomia do que é o caso do Brasil, né? Como é que se deu a formação do Brasil? Por que o voto no Brasil é direto e por que a relação dos estados com o poder federal no Brasil é diferente? Porque o Brasil fez um processo inverso aos Estados Unidos, né? A Constituição brasileira, a Constituição republicana brasileira do final do século XIX, né, que foi inspirada na Constituição americana, essa Constituição foi quem criou os estados, né? Então, os estados no Brasil é uma criação da Constituição. Nos Estados Unidos é o contrário, a Constituição é uma criação dos estados. Então, você tinha os estados antes de ter a Constituição. Os estados se juntaram e, claro, eles só topariam assinar a Constituição, o que significa que eles estão perdendo a sua soberania, se isso fosse um acordo que fosse razoável para eles. Então, por conta desta autonomia que há dos estados aqui nos Estados Unidos, o colégio eleitoral, de alguma forma, responde a essa questão, né? Eu acho que pela formação do país, o colégio eleitoral não é um sistema que seria um sistema adequado para qualquer outro país, mas para os Estados Unidos, eu acho que o voto direto seria ainda mais complicado do que o voto como é feito aqui via colégio eleitoral, porque isso respeita aí as diferenças entre os estados, o que aqui nos Estados Unidos é algo bastante forte. No último capítulo, Carlos, você fala, né, do crescimento da polarização política nos Estados Unidos ao longo das últimas décadas. Quais fatores explicam, né, esse movimento aí progressivo de divisões na sociedade? Esse eu considero, eu deixo isso para o capítulo que eu chamo de desafios à frente, né, como talvez do ponto de vista doméstico, o principal desafio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje têm dois principais desafios. Um do ponto de vista doméstico, a extrema polarização da sociedade, e no ponto de vista externo, o crescimento da China, que coloca aí em xeque, né, a preeminência dos Estados Unidos no sistema internacional. Do ponto de vista doméstico, há uma série de questões, uma série de estudos que tentam compreender as razões desta polarização. Ou seja, o que é a polarização? Você tem um achatamento do centro político, né, e um aumento de pessoas que estão cada vez mais nos polos da política, né, ou muito à esquerda ou muito à direita, e você tem um desaparecimento desse centro. Né? Cientistas políticos tendem a explicar isso de diversas formas, né? Uma das razões são de ordem material, né? Questão de desigualdade econômica, por exemplo, ou desigualdade entre grandes centros urbanos
e pequenas cidades e centros rurais, que essa é uma divisão muito importante, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tanto por essa questão, como, por exemplo, também pelo surgimento das redes sociais, né? Novas formas de comunicação que fragmentou muito a comunicação, né? Imagina você que alguns anos atrás todo mundo lia mais ou menos os mesmos jornais, né? Assistia mais ou menos os mesmos programas de televisão, 5, 6 canais de televisão. Hoje você consegue consumir informação microfragmentada, né, que atende a interesses bastante específicos, né? Então você tem milhares aí de canais e milhares de blogs e milhares de formas de informação que fragmentou muito esse processo e a forma como as pessoas absorvem essa informação, que foi um componente importante nesse processo de radicalização e de polarização política. Esse é um desafio muito grande, não só para os Estados Unidos, mas, claro, quem nos assiste deve estar percebendo que há similaridades com o que tem acontecido no Brasil também. Sobre esse aspecto, né? Vamos lá. Entre os paralelos, né, traçados entre os dois países, o mais recorrente nos últimos anos na crônica política envolve a força da extrema-direita e os fenômenos Trump e Bolsonaro. Qual sua leitura, Carlos, sobre o perfil, né, a lógica de atuação e a penetração das ideias destes personagens em suas respectivas sociedades? A gente tem observado, né, na verdade, um movimento global, né, nos Estados Unidos, na Europa, até em países como Filipinas, então, portanto, alguns países asiáticos. É um fenômeno realmente de natureza global, que é uma ascensão, que alguns chamariam da extrema-direita, né, outros chamariam de certo populismo de direita. Eu acho que em alguns casos é mais adequado, né, que responde a uma série de anseios das pessoas por dificuldades e por mudanças de mentalidade que as pessoas têm passado nos últimos anos, né? No caso de países em desenvolvimento, né? No caso de países desenvolvidos, como é o caso dos países europeus, no caso dos Estados Unidos, um tema importante, relevante, que acabou levando à ascensão desses movimentos mais populistas de direita, né? E populistas, quer dizer, o que é o populismo? De alguma forma é aquele contato direto, né, entre o líder e o povo sem passar por instituições intermediárias, né? Isto as redes sociais, repito, tornaram muito possível, né? O Bolsonaro, por exemplo, foi eleito num contexto em que ele tinha 6, 7 minutos de campanha na televisão, e os especialistas em política diziam que isso tornaria impossível a eleição do Bolsonaro, porque a gente sabe que tempo de TV é um bem importante se você quiser eleger qualquer candidato no Brasil. Muito bem, a eleição do Bolsonaro provou que não é bem assim. Ele é um fenômeno que se deu em grande medida por conta das novas tecnologias de informação, né? Então, isso é uma questão que permitiu com que se perpassasse instituições e se tivesse esse contato direto entre o líder ou aqueles que apoiam o líder e a população como um todo. E, por outro lado, repito, no caso de países desenvolvidos, você tem o surgimento de fenômenos como a imigração, né? A imigração tornou-se um tema relevante para países desenvolvidos, e muitos destes grupos, muitos desses movimentos populistas de direita, eles ascendem com um discurso anti-imigração baseado na questão de nacionalismo, né? O nacionalismo é um elemento forte desses movimentos populistas de direita, né? No Brasil e países em desenvolvimento, como você não tem muito o caráter da imigração muito forte, né, do ponto de vista político, você tem a questão da violência, né? Então a violência tornou-se um tema que capitalizou aí, ou que de alguma forma organiza esses movimentos mais populistas de direita na América Latina, né? Então este é um desafio, né? Não só o populismo de direita, mas também o populismo de esquerda, o populismo como um todo, um desafio bastante grande a essa democracia do século XXI. Acho que nós estamos passando por um momento de adaptação, né? Nós temos uma sociedade que avançou muito mais rapidamente do que avançou as instituições políticas, e de alguma forma nós estamos assistindo aí um certo curto-circuito, né, de uma sociedade do século XXI e instituições políticas do século XX. Aí nos Estados Unidos, como aqui, nós tivemos episódios, Carlos, né, emblemáticos de contestações de eleições após as derrotas de Trump e Bolsonaro, com alegações de fraudes sem provas, mesmo com sistemas de votações que são diferentes. Ambos também, né, se dizem vítimas de perseguições do sistema judicial. Essas narrativas, né, por vezes tão semelhantes,
são parte de uma espécie de manual dessas forças de direita, de extrema direita? Você tem, e aí são algumas coisas distintas, né? Você tem, por exemplo, características de forças populistas de direita que são compartilhadas pelo trumpismo, pelo bolsonarismo, por outras forças ao redor do mundo. E você tem características que são próprias de alguns movimentos, né? E aí outros, este ou aquele movimento copia essas características. Acho que no caso desse discurso sobre fraude nas eleições, isso é uma questão que é bastante própria do trumpismo, né? O Donald Trump já há muito tempo vem falando sobre essa questão de fraude nos Estados Unidos. Ele dizia que até a própria eleição em que ele venceu foi fraudada, e esse discurso foi copiado, inclusive, pelo Bolsonaro, que falou a mesmíssima coisa, né? Então, a gente tinha aqui, no caso do Brasil, e no caso particular do Jair Bolsonaro, uma importação, digamos assim, de um discurso trumpista, que muitas vezes não tinha lugar aqui no Brasil, né? Razão pela qual a gente viu como foi diferente o resultado final deste processo. O Bolsonaro, quando ele perde as eleições, ele não tem um discurso muito consolidado de fraude eleitoral, ele vai perdendo um pouco esse discurso. Ao passo que o Donald Trump, até hoje, né, como candidato, ele bate novamente nessa tecla de fraude eleitoral, e bateu tanto nessa tecla que, inclusive, levou aí alguns problemas do ponto de vista judicial para ele, né? Então, acho que algumas características desses movimentos que são específicas e locais, mas que são importadas por aqueles que tentam copiar algumas dessas estratégias. A justiça eleitoral no Brasil é mais avançada que nos Estados Unidos? Dá para se fazer essa leitura? Eu não diria mais avançado, eu diria que há pontos positivos e pontos negativos, né? Veja que aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, o direito à liberdade de expressão é muito sagrado, né? Então, você não veria aqui nos Estados Unidos que você tem visto acontecer com alguma frequência no Brasil, que é, por exemplo, a justiça impedindo blogueiros, né, ou youtubers de poder se expressar da forma com que eles acharem necessário, né? Então, preventivamente, a justiça, sem que haja um processo, sem que haja nenhum tipo de julgamento, né, uma decisão monocrática em que você cala determinadas vozes. Ora, por um lado, isso pode ser positivo, né? Por um lado é bom porque, digamos, vamos dizer que as vozes que estão sendo caladas são vozes que não agregam ao debate público como um todo. Vamos dizer que essas decisões, por exemplo, colaboraram para o fato de que o Jair Bolsonaro não se sentiu encorajado a criticar o sistema eleitoral brasileiro depois que ele perdeu as eleições. Então, podemos dizer, bom, há aspectos positivos disso. O aspecto negativo talvez seja no longo prazo, né? Na medida em que você vai cerceando liberdade de expressão, inclusive da expressão, quer dizer, o grande teste da liberdade de expressão é aquele com o qual eu discordo, né? A expressão de valores que são valores com os quais eu discordo. Isso, no longo prazo, pode ser que haja algum problema, né? No caso do Brasil, talvez isso seja mais possível, exatamente pela característica do sistema político brasileiro de ser muito mais centralizado, né? Aqui nos Estados Unidos, novamente, por você ter um sistema descentralizado, né, pelos estados terem muito poder, seria mais difícil esse tipo de ação que a gente vê ocorrendo, que ocorre no Brasil, de ocorrer nos Estados Unidos. Carlos, Trump, que já foi, né, indiciado aí criminalmente 4 vezes este ano e chegou a ser fichado na prisão semana passada, segue sendo, segundo o noticiário aí, franco favorito para ser o candidato republicano nas eleições do ano que vem. Há algo do ponto de vista legal que você crê que ainda possa impedir a candidatura dele? Essa é, de novo, uma situação muito específica do sistema norte-americano, né? Não há nada nos Estados Unidos que impeça um condenado, até mesmo alguém que esteja preso, a concorrer à presidência, né? Os requisitos para uma pessoa concorrer à presidência dos Estados Unidos estão na Constituição americana, né? Que é requisito de idade, de cidadania, de residência, né? Então, cumprido esses 3 requisitos, qualquer um pode ser candidato à presidência dos Estados Unidos. Inclusive, nesse próprio ciclo eleitoral, há um candidato que está na cadeia, que está desafiando o Joe Biden nas primárias do Partido Democrata.
né? Você teve no século XX um candidato socialista que fez campanha da cadeia e obteve cerca de 300 mil votos. Então, não há ficha limpa, não há nenhum tipo de legislação, nem poderia haver, porque nos Estados Unidos seria considerado inconstitucional, que impeça um condenado ou até mesmo um presidiário a concorrer à eleição nos Estados Unidos. Isso coloca uma situação muito particular, né? Porque nunca ninguém imaginou que um presidiário pudesse ganhar as eleições, né? Então, nós estamos diante de uma situação, e o Donald Trump ele é craque, né, em fazer a gente estar diante de situações inusitadas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, que nunca antes foi testada, né? Então, nós estamos navegando aí em águas nunca antes testadas. O Donald Trump, ele segue, como você disse, o franco favorito dentro do Partido Republicano, ele tem um índice de favorabilidade muito grande do partido, ele tem utilizado esses indiciamentos para se mostrar como uma vítima de um processo de perseguição. Assim que tiraram a foto dele, que ficharam ele na polícia, aquela famosa foto que foi divulgada, ele foi um dos que mais divulgou essa foto. Aliás, foi a razão para ele voltar ao Twitter. Ele não tweetava desde que ele era presidente. Ele voltou ao Twitter só para divulgar essa foto, e a campanha dele já arrecadou alguns milhões de dólares vendendo camiseta e caneca com essa foto. 7 milhões de dólares, né, o valor pois de é. lá Então para cá. ele tem usado isso a favor dele, né? Isso não tem, do ponto de vista político, não tem afetado ele. O que eu tenho dito é o seguinte: a única possibilidade de a gente ver algum enfraquecimento do Trump é que esses indiciamentos todos levem o público americano em geral a rejeitar ainda mais Donald Trump. Aquele eleitor que talvez pensasse em votar no Trump nas eleições gerais, não me refiro aqui às primárias republicanas, me refiro às eleições gerais, ele pode eventualmente mudar de ideia. E se as pesquisas começarem a mostrar isso, né, vamos supor que as pesquisas mostrem o Trump muito atrás do Joe Biden no começo do ano que vem. Isso pode fazer com que o eleitor republicano repense o seu voto estrategicamente, chegue à conclusão que o Trump, talvez, por mais que ele goste do Trump, o Trump não seja o melhor candidato para vencer o Joe Biden, e isso pode fazer com que algum outro candidato venha a ganhar destaque. Mas isso seria uma reviravolta inédita na história das primárias. Nunca um candidato que tem a vantagem que o Trump tem a essa altura da disputa pelas primárias perdeu as primárias. Então, seria algo, mais uma dessas questões que a gente nunca antes viu no sistema americano. Há relatos, né, na crônica estadunidense de candidatos republicanos estarem aí assumindo posições cada vez mais extremas e conservadoras nos últimos anos, numa estratégia de conquista do eleitorado. Esse é um efeito de Trump também, né, de repente ter puxado a direita americana para uma postura mais radicalizada, ou ele foi ao encontro dessa sensação? Essa é uma questão também bastante importante, né? Não há dúvidas de que, no caso particular, específico do Partido Republicano, houve uma transformação desse partido de baixo para cima, liderada pelo Donald Trump. O trumpismo, digamos assim, capturou completamente o Partido Republicano, de tal forma que o Partido Republicano hoje não lembra muito pouco o Partido Republicano de Ronald Reagan, né? Ronald Reagan, para citar apenas duas questões, por exemplo, era a favor do livre comércio e era a favor da imigração, né? Basta ver os discursos do Reagan sobre esses dois temas. O Donald Trump é alguém que defende protecionismo tarifário e alguém cuja a base política é muito forte no discurso anti-imigração, né? Veja que não é nem apenas anti-imigração ilegal, é um discurso anti-imigração, né? Que isso, de alguma forma, traria uma modificação cultural dos Estados Unidos. Então, o Trump, de novo, para ficar apenas em dois exemplos, né? Se você falar na questão de estilo político, né? Desse populismo, né? O Partido Republicano era um partido que, em certa medida, conversava muito com as elites americanas. Hoje é um partido que fala muito o discurso e a língua de uma parcela expressiva da classe trabalhadora, notadamente a classe trabalhadora branca norte-americana, né? Então, houve essa transformação da base do Partido Republicano. Por um lado, foi positivo, porque talvez tenha atraído uma base da classe trabalhadora que não fosse atraída pelo discurso anterior dos republicanos, mas, por outro lado, o partido vai perdendo um pouco as características, se tornando um partido de caráter muito mais populista, porque o que acontece? Basta a gente ver analisar o que aconteceu no debate entre candidatos republicanos. Você tem muitos candidatos que querem copiar o Donald Trump, né? Muitos candidatos que tentam copiar o discurso
do Donald Trump. E muitos candidatos que sequer dizem que eu tenho orgulho de ser republicano. Não, tem inclusive um deles que diz que não, estou usando o Partido Republicano para avançar na minha plataforma, né? Então essa é uma questão que vem, de alguma forma, levando a uma transformação por completa do Partido Republicano. A grande questão é o que será do partido na era pós-Trump. E no caso de Biden, né, quais são as principais contestações atuais à gestão dele, Carlos, né, que é aprovada por apenas 40% da população, segundo as pesquisas mais recentes? O Biden, né, curiosamente, hoje o Biden tem basicamente o mesmo grau de aprovação e desaprovação que o Trump tinha a essa altura do campeonato, o que é, de novo, né, um reflexo dessa polarização extrema do país. No caso do Biden, ainda algumas desvantagens, né? Ao contrário do entusiasmo que existe no Partido Republicano pela candidatura do Trump, no Partido Democrata não há entusiasmo pela candidatura do Biden, né? O Biden é visto como aquele que sobrou, né? Ou seja, não houve ninguém que se mostrou, alguém que se mostrou viável. A Kamala Harris, por exemplo, é alguém que é muito mal avaliada, talvez a vice-presidente mais mal avaliada da história dos Estados Unidos, o que torna difícil ela se tornar candidata. O Biden, portanto, não tem esse entusiasmo do Partido Democrata. Há pesquisas recentes que têm saído, que têm demonstrado que cada vez mais uma parcela significativa do eleitorado americano, republicano, democrata ou independente, que tem dúvidas quanto à capacidade física e mental do Joe Biden de aguentar mais 4 anos no governo. Isso é um tema que tem muito mais saliente hoje do que era em 2020, né? Muito mais importante hoje do que era em 2020. Então, a questão da inflação nos Estados Unidos, né? O Biden esteve diante da inflação mais alta dos últimos 40 anos, e ainda que a inflação agora tenha baixado, alguns dos seus efeitos permanecem, né? Então, a grande questão, nós temos eleição daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, e a grande questão é menos de 1 ano e meio, e a questão é se vai haver melhora na economia americana, primeiro, e se essa melhora será sentida pelo eleitor, né? Essas são 2 variáveis importantes para entender as chances do Biden de ser reeleito ou não. Para fechar nossa conversa, Carlos, rapidamente, quais você acredita que seriam os possíveis impactos para o Brasil, né, dessa disputa presidencial nos Estados Unidos no ano que vem? Eu tenho já defendido já há algum tempo, né? Quer dizer, porque essa pergunta sobre quais são os impactos do Brasil em determinada eleição, isso é algo que eu sempre falo todas as eleições, né? E se a gente olhar, ter uma perspectiva do ponto de vista histórico das relações Brasil e Estados Unidos, o que a gente vê é uma certa estabilidade, né? Exceto por algum ou outro momento de maior ou menor aproximação. Eu diria, por exemplo, que o início do governo Bolsonaro, onde houve essa aproximação muito grande, né, com o governo Trump, foi uma exceção, né, que logo voltou ao padrão, mesmo durante o próprio governo Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro apostou muito não numa relação com os Estados Unidos, mas numa relação com o Donald Trump. A visão do Bolsonaro de política externa é que a política externa é uma relação entre indivíduos, não entre estados, né? Quando o Trump perde as eleições, o Bolsonaro tem que buscar um outro tipo de relação com os Estados Unidos, com a administração Biden, e que volta, em certa medida, aos padrões normais das relações entre Brasil e Estados Unidos. Então, eu não creio que haja grandes mudanças, ganhe um ou ganhe outro. É claro que, caso ganhe o Donald Trump, nós vamos estar diante aí de algumas questões que vão muito além das relações Brasil e Estados Unidos, né? Ou seja, qual vai ser o impacto de um segundo mandato do Donald Trump nos Estados Unidos, do ponto de vista, eu diria, inclusive, no momento que as democracias no mundo vêm se enfraquecendo, que impacto isso teria do ponto de vista global e como que o Brasil se encaixaria nessa questão. Nas disputas com a China também, né? Certamente. Sem dúvida nenhuma, que é o grande tema aí do século XXI, é essa disputa entre Estados Unidos e China, e cabe ao Brasil se aproveitar dessa disputa, né? Eu sempre digo que não cabe ao Brasil abraçar um ou outro lado, não tem que abraçar nem os Estados Unidos, nem a China, mas tem que saber se equilibrar de forma a trazer mais benefícios para o país. Nós somos um país em desenvolvimento, precisamos de recursos, a China tem recursos, os Estados Unidos têm recursos, não cabe a nós escolher lado nessa disputa. Carlos, muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político. Agradecemos muito sua gentileza de nos atender aí direto de Kentucky, nos Estados Unidos, e sucesso com o livro também. Obrigado, prazer conversar com vocês. Um abraço a todos. Eu conversei com Carlos Gustavo Poggio, professor do Departamento de Ciência Política do Berea College. Falamos sobre os principais apontamentos do livro de sua autoria, Política dos Estados Unidos da América, lançado pela editora Almedina Brasil.
e de possíveis paralelos entre a democracia, as instituições e as disputas estadunidenses e brasileiras. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.